Boa noite, pessoal. Hoje, mais um Conversa com Cacau, estaremos entrevistando o craque de futsal Tostão, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futsal, Carlos Barbosa, campeão da Liga Nacional e muitos outros clubes. Boa noite, Stefano. Biancão, estou vendo aqui. Vinícius, boa noite. William Barduco, hoje vai ter cornetagem então, hein, William? Paulão, boa noite. Juliano, Renata, Zazá, boa noite. Vamos ver se o... Tostão tá aqui já. Tô chamando o Tostão. Já te achei aqui. Já fez a solicitação. Opa. Vamos lá, só acertando a câmera. Opa. Boa noite, Tostão. Boa noite, certo? Cacau. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Todos que estão participando da live aí. Isso, não, bastante gente já entrando. Então, só fazer a abertura aqui, a gente já começa nosso bate-papo. Tá, jóia. Então, hoje aqui o Conversa com Cacau, né? Hoje temos o prazer, então, de receber o Tostão, o grande craque do futsal, né? Passou pelos grandes clubes do Brasil, Seleção Brasileira, e isso ele vai contar no decorrer do nosso bate-papo aí. Só colocando, nós hoje teremos o sorteio, né, de 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, oferecidas lá pelo Regis, pela Elaine, uma sobremesa oferecida pela Esqui Sorvetes e também 50% de desconto em artigo de o tênis de futsal ou futebol society ou chuteira da Adidas, 50% de desconto lá na Klaus Sports do Murilo. Para participar é simples, é só responder a seguinte pergunta. Qual era a camisa que o Tostão gostava de jogar, que é no Carlos Barbosa? Inclusive o Plínio me emprestou a camisa aqui do Carlos Barbosa, estou aqui em sua homenagem, viu, Tostão? E tá esse número aqui atrás, então depois eu vou virar de costa para mostrar o número que o Tostão jogava. Tá? Então quem quiser participar é somente colocar aí essa resposta. Qual o número de camisa que o Tostão jogava? Tostão, boa noite. Por favor, faça a sua apresentação aí. A gente vai conversando uma breve apresentação aí. A gente vai falar bastante sobre a sua carreira aí. Boa noite, Cacau. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado pela homenagem. Só de ver essa camisa o coração já bate forte. Bate forte, né? Bate. Uma saudade muito grande, né? E um clube onde eu fui muito feliz, realmente. Então, dá saudade. Certo. Pode falar. Não, vai lá. Eu sou Diego de Campos Leite, Tostão. Certo. Nasci em São Paulo, capital, né? Vim para Botucatu, meus pais, o pai do meu avô, o seu João Batista de Campos Leite, morava aqui em Botucatu. E a gente sempre vinha passar as férias aqui, e aí acabamos ficando e morando aqui em Botucatu. E para minha felicidade, eu me considero um botucatuense, não me considero nascido em São Paulo, capital, porque eu adotei essa cidade e desde moleque mesmo, dos 10 anos, né? Como já falei, eu moro aqui e resolvi viver minha vida aqui. Certo. Não, isso e assim, a gente acompanhou bastante a carreira do Tostão, né? Desde pequenininho, lá no BTC, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Lembro muito disso aí lá no BTC, inclusive acho que você morava em São Paulo ainda na época, não, senão você vai responder isso, né? Teve uma Copa Super Zé. Mas assim, para quem não acompanha muito o futsal, né? O Tostão, talvez foi eu vou considerar como botucatuense, tá, Tostão? Vou falar de você como botucatuense, como você já colocou aí, né? Então, uma pessoa aqui de Botucatu que chegou, vamos falar assim, chegou mais longe no futsal. O currículo dele é invejável. Jogou nos grandes times do Brasil, seleção brasileira. Nós vamos, no decorrer aqui, a gente vai falar bastante sobre isso. É um orgulho a gente ter amizade assim com uma pessoa que tem um currículo tão intenso quanto o seu.
Mas vamos falar no começo aqui, Tastão, não sei se você vai lembrar. BTC, não vou lembrar o ano, bem lá atrás, né? Aí tem o Copa Super Zé, era Tostãozinho ainda, né? O Tostãozinho disputando a Copa Super Zé. Você lembra desse detalhe aí lá atrás? Eu lembro, Cacau, eu lembro. Como eu falei, todas as férias, né? Minha família vinha para cá para passar e eu acabava ficando, porque São Paulo, cidade grande, não tinha aquela. Aqui não, aqui eu ia a pé pro clube, meu avô sempre estava levando também. Então eu sempre vinha para cá. E o Girdo que me deu, falou: não, você pode ficar aqui que você vai jogar o Girdinho, você vai jogar com a gente. Então todo o campeonato de férias, a Super Zé, se eu não me engano, era período de férias, né, Cacau? Se eu não me engano. Sim. E aí Sim, sim, você aprende já. né? E aí eu ficava para jogar aqui pelo BTC. Joguei alguns anos pelo BTC e todo mundo acha que eu comecei na associação, mas o início se deve ao Girdo, né? Lá no clube, no BTC, e depois acabei indo para a associação. Sim, não, eu lembro perfeitamente. Me veio uma jogada, acho que foi uma das jogadas mais bonitas que eu vi do tempo de fraldinha. Tinha era Rodrigo, outro menino, né? Filho do Verdão, né? O Rodrigo, vocês saíram tabelando. Eu era auxiliar técnico do Giro e do Mussa, né? Ficava ali, auxiliava eles ali. Vocês saíram tabelando lá de trás, era a coisa mais bonita de ver. O Fraldinha naquele nível lá. Não saiu o gol, mas foi uma jogada que todo mundo que estava no ginásio levantou e aplaudiu de pé. Eu lembro perfeitamente dessa jogada. Faz muito tempo. É uma recordação bacana que, inclusive, é até legal de escutar, né? Porque Sim. como eu era muito criança, né? Então essas coisas acabam passando e a gente acaba esquecendo. Mas é uma coisa muito legal de escutar, de ouvir de você que estava presente, né? Não, presente, lembro perfeitamente dessa jogada lá. Eu sei o Rodrigo saíram tabelando, foi muito legal tudo. Aí, Tostão, daí o BTC e tal, mas o BTC tinha aquela coisa de disputava Super Zé e assim, não tinha uma projeção, né, no cenário estadual, né? Aí você acaba indo para as menores da associação. Como que foi essa passagem? Como que foi esse começo lá? É isso aí. O BTC não disputava um campeonato, não disputava a federação. E a associação já tinha uma molecada lá que jogava a federação e era muito forte. Eu sempre tive vontade, sempre quis jogar bola na minha vida. Então eu queria essa competição desde criança, desde moleque. Sempre fui um cara muito competitivo. Então era o que eu queria. E eu sabia que era isso que eu queria. Então eu procurei. Aí teve um jogo e o Pedro. Aí começa a história do Pedro com a gente, né? O Aperuta também, que me levou para a associação. E o Pedro me fez o convite de estar indo para a associação para a gente estar jogando a federação. Há alguns anos ficou batendo, falando com meu pai, né? Depois que eu morei aqui. E meu pai, como sempre, meu avô morava perto do BTC, né? Então ele falou: não, fica aí no BTC mesmo, não vamos ficar levando, não, tem que viajar. Aí chegou uma hora que, de tanto. Até eu mesmo, né? Falando: não, pai, é o que eu quero, me deixa jogar lá, eu quero jogar com os outros, né? Para ver realmente, né? Se é isso que eu quero para minha vida. E aí acabou que uma hora deu certo, foi muito legal, uma passagem muito bacana. Aprendi muito com o Pedro. Eu acho que o futsal de Botucatu deve muito ao Pedro nesse sentido, né? Que é um cara que eu acho que fala de futsal em Botucatu. A gente tem que lembrar sim do Pedro, porque ele deixou uma história pronta, né? Uma história de lutas vencidas, né? Batalhas vencidas, Sim. porque não era fácil, Era uma cidade do interior, começando, umas menores, tá viajando e jogando com os grandes de São Paulo. Então era difícil, cara. Era bem. E o Pedro conseguiu fazer um negócio bem legal. E aí começou. Aí daí para frente eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida mesmo, me dedicava bastante, gostava, adorava jogar bola, gosto até hoje, então Sim. fui muito feliz na escolha, né? Sim, não, com certeza. E a carreira decolou, e começou um momento mesmo de destaque, foi quando vocês estavam no Infanto, né? Tem uma boa equipe, uma bela equipe do Infanto, da associação, que também jogava, a maioria de vocês jogavam o juvenil também, né? Isso aí, isso aí. Aí vem não me lembro, não me recordo se era o infantil ou infanto, nós tivemos um time muito bom, o infantil nosso, que era o Juninho, o goleiro, o Márcio Laperuta, o Calzinho, eu e o Leitão. Aí o Tilico era um pouquinho mais novo, né? Mas também acho que já estava com a gente sempre estava jogando ali já com o juvenil.
Depois teve a outra geração, que é a 80, que é do Buzuca, Rodrigão com Tessotti, o Índio, uma outra geração também, que aí acabou no outro ano, na mesma idade, nós subindo, né, do infantil para o infanto, também juntamos com ele, também deu um bom time, e nós vencemos algumas coisas aí no interior, né, principalmente no interior. Sim. E a gente fazia essa ponte com o juvenil, desculpa, com o pessoal do juvenil. Aí eu jogava o Gu, jogava, aí já era, o Botucatu já era bem forte. Sim. E você teve presente nos títulos paulistas do interior em 97 e 98? Então, é isso? Que Eu não sou muito bom de memória, mas acho que é de isso data. mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Acho que eu estava em 97 e 98. Porque aí eu lembro que... Pode falar. Não, que a gente conversou com o Buzuca semana passada, ele recordou desses dois títulos, né? E, inclusive, ele citou o seu nome, do Leitão, né? Que vocês eram do Infanto e acabaram participando bastante da campanha ali, né? É isso aí. Então, aí era como eu falei, era forte o time já, né? O nosso Infanto era bom, a molecada boa mesmo, e jogava de igual para igual com todas as equipes aí, viu, Cacau? Era realmente, sim, o ginásio da associação ajudava, né? Era aquele caldeirão. Então era muito, sim, legal. Mas deve ter sido isso, que aí em 98, Cacau, você vai se recordar bem disso, em 98 o Pedro fez aquele... E olha, isso durou por muito tempo, aquele torneio Rio-São Paulo-Minas, de juvenil. Minas, sim. Foi lá no ginásio. Aí o Pedro trouxe o Atlético, trouxe as outras equipes de fora, e isso foi em 98, e juvenil, e nós perdemos a final para o Atlético Mineiro. Sim, não, recordamos a semana passada isso aí mesmo, e ali talvez foi onde vocês foram melhor observados, né? E que daí aí vamos falar mais um capítulo. Assim, toda vez que a gente fala de futebol de salão, futsal, né? Na verdade, a gente acaba caindo no Miltinho, falecido Miltinho, o professor, né? Que foi um cara espetacular pro futsal, e assim, ele vinha para o interior de São Paulo, mesmo capital, interior de São Paulo, e mesmo em outros estados, e fazia aquela seleção do juvenil lá para levar tudo para onde ele ia. E ele estava no Atlético Mineiro e acabou levando vocês para lá, né, Tostão? E como eu falei para o Buzuca, eu me recordo o dia em que isso aconteceu, que ele... por ele ter amizade com a gente aí, com o Gu, com o meu pai, né? O Gu jogou com ele na Wimpro, ele acabou... Tá, acho que deu uma cortada, né? Só um minutinho, vamos... E aí, cabeça chegou, acabou o sossego, hein? Acabou o sossego. Tostão, vamos ver. Travou, vai precisar entrar e sair de novo, acredito eu. Pessoal, aproveitando enquanto estamos aí esperando o Tostão, opa, caiu, vamos lá de novo. Tostão tirou o ar da transmissão. Vou chamar ele novamente. Opa, acho que deu. Voltou. Deu uma travadinha aí, né? Voltou, né? Vamos lá. Então, eu estava te escutando bem. É que a sua imagem travou. Então, só voltando, né? Então, o Miltinho teve aqui no final de 98, que era inclusive era o dia da final do Campeonato Brasileiro de Futebol Corinthians e Cruzeiro. Ele assistiu aqui em casa à tarde e depois ele foi na casa de você, o Buzuca e o Tostão. Não sei se ele foi na sua casa ou do Buzuca, um de vocês aí, para fazer a contratação para o Atlético Mineiro. É um momento bacana, né? Isso bacana aí, foi aquele campeonato, foi um divisor de águas pra gente, né? E nós fizemos um bom campeonato, tanto que nós fizemos a final com o Atlético.
E, rapaz, foi muito legal mesmo, foi um momento bacana. E eu hoje, quando nós conversamos da live e tal, seu pai e o Gu chegando em casa com o Miltinho, até Sim, chegaram a entrar e foi na minha casa. O Buzuca foi lá sim, na minha casa, o Leitão também. Eu morava ali sim, na Vila dos Médicos ali. E eles foram em sim, casa e acertou tudo com meu pai. Meu pai não queria deixar, né, na princípio, não, muito sim. novo, tinha 17 anos, né? Para Belo Horizonte, não sei o quê. E aí o Miltinho sentou e, cara, aí a história começou, né? O Miltinho foi um cara que eu respeito muito e agradeço muito a ele. Foi um paizão para mim. Eu vi o Buzuca falando e realmente foi mesmo, Cacau. E, cara, aquele cara que dava o conselho, que puxava a orelha quando tinha que puxar, né? E um cara que sentou na sala de casa, não sei se você vai recordar se estava presente ou não, mas ele falou pra gente, falou assim, falou pro meu pai, falou assim, eu vou cuidar do seu filho como eu cuido dos meus. Então, aí É, aquilo acho que marcou, né? Porque meu pai até então com medo de deixar e ficava naquela insegurança, moleque de 17 anos, morar em Belo Horizonte, longe pra caramba. Naquela época não dava nem para ir de avião, né? Era só ônibus, longe. E lógico. meu pai, nossa, aí meu pai pegou e depois conversou com a minha mãe e falou: ah, vamos deixar. O Miltinho passou uma coisa boa, né? E conseguiu convencer o velho de liberar a Sim, gente é. para ir embora. Não, e hoje a gente vê que foi a melhor coisa, né, Tostão? Isso começou ali mesmo aí a deslanchar, só que foi dali para o topo, né? É isso E, aí. e qual e qual a importância do é que assim, como a gente conheceu bastante o Milton, eu falo bastante dele nas lives, tá? Para o pessoal ter uma noção do que é, porque ele não era somente um treinador, né? Como você falou, era o paizão, o cara que chamava atenção na hora que tinha que chamar, mas a gente tinha um carinho muito grande, ele partiu muito precocemente, né? Qual que é a importância dele na sua carreira? Ah, ele, cara, ele que me deu a sustentação para iniciar, né? Além de me dar oportunidade, né? Ele que chegava e taticamente, tecnicamente, ele falava para mim. Eu sempre fui um cara que na época das menores eu gostava de atacar, assim como qualquer criança, né? Quer jogar com a Uhum. bola. A gente tá para brincar. E ele não. Quando eu fui embora, uma deficiência que eu tinha que ele detectou, ele falou: "Não, você para você jogar, você vai ter que marcar". Então ele pegava muito no meu pé nesse sentido de marcar, marcar. Eu lembro que ele batia muito nessa tecla. Então aí começou a dar conselhos até táticos, né? Que aí que você vai pegando noção, aprendendo uma coisa ali, outra aqui. O Miltinho, o Cacau, eu vejo bastante gente falar dele, né? Até para os próprios jogadores, é conversa entre a gente mesmo. O Vinícius, que eu acompanho bastante, o Vinícius também começou com ele, com o Gu, o Impro. O Sim, Milton era um cara que, além da parte de quadra, ele era muito bom fora, cara. Ele te deixava muito à vontade. E a palavra é essa, ele era um paizão. Era um cara que cobrava bastante, era um cara que cobrava muito mesmo, mas sempre estava lá para te dar um apoio, sabe? Para te dar um suporte. Ó, você tá errando aqui, ou vai por esse lado. Então isso foi muito importante para mim, sabe? Até como pessoa certo. mesmo, como formação de caráter, tudo isso, cara. Eu acho que o Miltinho foi dou graças a Deus de ter pego um cara como ele para iniciar, Sim, sabe? Porque a sim, gente vê, depois que você passa, eu rodei bastante, você vê tanta coisa errada, né? Principalmente em sim, juvenil, né? Treinador que não é legal, assim, pelo menos na minha opinião, como postura, né? E ele não, ele sempre foi um cara muito correto, de muita postura. Isso aí acho que foi bom até para minha vida. sim, com certeza. Não, eu gosto sempre de ressaltar o meu time como homenagem também, que ele partiu muito cedo. Tostão, só aproveitar, nossa audiência é rotativa aí. Pessoal, temos hoje os brindes, no final da live a gente vai sortear 2 bandejinhas de croquete da Lalane Croquetes, uma sobremesa da Esqui Sorvetes e 50% de desconto em tênis de futsal ou society ou chuteira da Adidas lá na Klaus Sport. Para isso, é só responder aí nos comentários. Quem respondeu já não precisa responder de novo. Com qual camisa que o Tostão gostava de jogar? Olha, eu tô com uma aqui em homenagem a ele, do Carlos Barbosa e tal, tá? É o número que ele sempre jogava, é o número que ele gostava. Que gosta ainda, né? Porque ainda tá batendo sua bola, né, Tostão? Ah, bem devagarzinho. O... Não, não, você Aí, Tostão, daí você foi lá chega lá, apesar de, né, como nascido em São Paulo, mas o moleque
moleque de Botucatu, né? Gostaria de mandar um abraço pro Espeto. O Espeto entrou na live, o Ribeirão também, o Espeto que jogou com o Gu lá na Wimbledon, provavelmente jogou com você também, né? Espeto. O Espeto. Joguei em Sorocaba no time dele lá. Sorocaba, então. O Espeto, um abraço aí, Espeto. Isso, no Cruzeirão. E um abraço também pro Ribeirão aí, também contemporâneo de vocês aí. Mas assim, lá em Minas, você chegou em Minas, tudo, no juvenil, e daí você dá de cara lá. Na época lá era simplesmente Falcão, Leni, o time adulto do Atlético, né? Você chegou pro juvenil, né? Mas o time adulto, Falcão, Lenísio, Euler, todo mundo. Isso aí. Como que era conviver com os caras, né? Foi uma outra escola, né? Uma escola que você chega e você vê os melhores estavam ali, né? Manuel, Lenísio, Falcão, Índio, Euler, Cacau, cara, era Rogério goleiro. Então, conviver com aquilo também ajudou bastante, porque você, até agora, um pouco do nosso projeto, aqui em Botucatu, tudo que nós estamos tentando fazer com o time de futsal, e eu sempre falo isso, você tem que ter um espelho, né? O juvenil tem que ter um espelho, na minha opinião, a minha visão é essa. Sim. E o nosso espelho era o melhor possível, né? Que eram esses caras. Sim. Então, você aprende muito. De vez em quando a gente treinava com eles, o Miltinho dava essa oportunidade pra gente, uma vez ou outra fazia treino com eles. Então você via os caras fazendo movimento, você via os caras... O Manuel queria ensinar a gente a chutar, cara, que é uma coisa que né, falou, meu, pra ele era fácil. Ele, não, vai, leva assim, bate assim, tá, pra você é fácil, mas pra gente fazer... Mas isso aí tudo é coisa que você vai captando, né? Então, não tem o que falar, foi maravilhoso, o pessoal era muito bom. Eles estavam no nível, tanto que o time desse time do Atlético foi campeão da Liga, né? Em 99. Sim, sim. E se eu não me engano, teve uma enquete da Sport TV, esse time foi considerado o melhor time de futsal de todos os tempos, se eu não me engano. Sim, porque se você pensar no mesmo time jogar Manuel Tobias e Falcão, né? Vamos falar assim, os dois melhores, se você fala em futsal hoje no Brasil, né? Primeiro o Manuel Tobias, depois veio o Falcão. Né? Então, e os dois estavam juntos naquele momento. E, inclusive vieram disputar um torneio aqui em Botucatu, e eu tive o prazer de assistir treinos de Manuel. Eu de assistir o treino, eu já tenho essa lembrança. Imagine você que estava ali participando, né? Uma coisa muito, muito bacana mesmo, né? Aí em 99 o Pedro fez esse torneio aqui, né? Que aí veio o pessoal todo. Também foi muito legal. Mais uma sacada da época aí que foi muito interessante, né? Sim, sim. E além, o Espírito está lembrando bem, além deles, o Lenísio de pivô. Imagine uma coisa dessa, um time desse, né? Uma coisa assim não dá para se imaginar, né? E nessa época aí, o Cacau, quem era o cara era o Manuel, né? O Manuel ainda era sim. O Falcão estava iniciando, o Lenísio também, eles eram bem mais novos, né? Mas é um time absurdo, né? Depois o Manuel já... Aí tinha, de mais velho, assistia o Manuel, já tinha o Cacau. Lembra do Cacau? Eu lembro dele. Aqui em Botucatu ele foi destaque no torneio, nesse torneio que todo mundo esperando o Manuel mas quem foi o destaque foi o Cacau. Por incrível que pareça aqui. Cara, o outro cara que era um absurdo como jogador, Rabicó. Tinha também esse time Rabicó. Então, olha só, olha que máquina de time, né? Só Não, inclusive o Marcolino, nosso amigo Marcolino, o Rabicó deu um tênis para ele, né? Deu um tênis para ele quando estava treinando, tirou o tênis e deu o tênis. Ele tem o tênis do Rabicó até hoje, a gente brinca com ele lá. E também outro que faleceu precocemente, né? O Rabicó faleceu. O Rabicó também é falecido precocemente. Infelizmente, o jogo que ele faleceu estava na quadra. Que nós jogamos. Mas estava na quadra, né? Foi a CBF contra Santa Cruz, ele estava. E acabou o jogo que ele veio infartá-la. Sim. Não, pivô grandão, né? Fortão, era... Isso. Era bem fortão, né? Lembro bem do Rabicó. E ainda lá em Minas, o Tostão, daí me parece que continuou o patrocínio lá da Pax de Minas, mas o Atlético não quis continuar algum problema lá, tudo. Vocês foram todos... uma parte da equipe foi para o Minas Tênis, é isso? Então, aí isso em 99 nós fomos para lá no Juvenil, participava pouco do adulto, né? 2000 já não. 2000, quando nós renovamos para ficar, a maioria desse pessoal que era mais caro foi embora.
E o Miltinho apostou mais uma vez na molecada em 2000, ainda pelo Atlético Mineiro. E aí ficou só dos medalhões, assim, ficou o Índio, o Rogério goleiro, o Índio e o Lenísio. Aí foi embora Manuel, foi embora Falcão, foi embora muita gente porque eu diminui o investimento. E ele apostou na molecada e ele subiu. 2000, eu, o Leitão e o Neto, que éramos os juvenis, nós passamos o ano inteiro com eles já direto, treinando direto com adultos. A gente só descia para jogar no juvenil, mas participava do adulto, treinava 3 vezes por dia, porque treinava as 2 com o adulto e mais uma com o juvenil. A maioria dos dias da semana era assim. E nesse ano, cara, ninguém dava nada pra gente e nós perdemos a final da Liga de 2000. Foi vice-campeão da Liga de 2000. Nós perdemos pro Vasco, que também aí montou um time que não dava, né? Que era aquele time de 2000, que era Schumacher, Manuel, Índio, Mike, Simi. Nós perdemos para esse time a final da Liga, no Maracanãzinho. Isso eu não me recordava, mas nossa, porque o time do Vasco era... O time do Vasco era espetacular, como você disse, aí, contratou todo mundo, né? Foi... e foi a final, então, com o Atlético. Nós perdemos pro Vasco aquela final. Perdemos os 2 jogos, mas só de chegar naquela final já foi. Nós ganhamos a semi, se eu não me engano, da GM, que também era um cano de um time. Sim. E aí fomos fazer a final com o Vasco, cara, lá no Mineirinho. Primeiro jogo no Mineirinho, segundo no Maracanãzinho, lotado. Imagine eu como juvenil. Eu não entrei, né, na quadra, acho que ainda bem, porque, rapaz, a perna tava bamba. Com 20 mil pessoas lá, torcida do Vasco. Bonito de ver. Coisa, recordação que vem na cabeça. E é quando passou isso aí, como você frisou aí, né, a Pax mudou o patrocínio para o Minas Tênis Clube. Aí foram alguns atletas para lá, já tinha alguns do Minas, montaram um bem bolado lá. E 2001 e 2002 eu passei no Minas, lá em Belo Horizonte. Certo. E daí no Minas, daí tem uma conquista importante lá, né? Taça Brasil, vocês ganharam foi pelo Minas, né? Isso aí. Aí em 2001 nós fizemos um bom ano também pelo Minas, não conseguimos chegar na Liga, mas nós ganhamos a Taça Brasil. Ganhamos em Carlos Barbosa e ganhamos do Banespa na final. Banespa também com Falcão e companhia, era um baita time, era o favorito daquela competição. Só que era a Liga, a Taça Brasil, como você sabe, é tiro curto, né? É uma semana de competição. Então, nós tiramos na semifinal aquele ano a Malve do Manuel, que era Manuel, Euler, Cacau. Nós tiramos a Malve na semifinal, um time também muito novo nosso do Minas, esse time de 2002. Sinceramente, Cacau, é o time que mais eu fiz, assim, não vou dizer que mais eu fiz amigos, mas, sabe, aquele elenco de molecada, que encaixa bem, que todo mundo se dava bem e vai indo. Cara, 2002, isso aí 2002, nós fizemos a final da Liga. Nós ganhamos a Taça Brasil e perdemos a final da Liga para a Ubra. Nossa, olha, e o time de jovens, né? Jovem promessa e assim, vamos falar, os medalhões, tudo espalhado por todos esses grandes equipes aí. Eu lembro que na época, o nosso nome, você vai lembrar bem dele, era o Serginho Goleiro, cara. Esse cara... Serginho Goleiro. Ele era o nosso goleiro. Inclusive, joguei com ele 4 anos seguidos. Joguei 2 no Minas, depois aí vamos continuar, mas joguei no Macaé, joguei em Banespa. E ele que era o nosso goleiro. Ele era o grande nome nosso, era ele. Tinha o Índio Beck, nesse time do Minas também. Não, minto, 2002 o Índio já não estava, já estava na Ubra. O Índio já estava na Ubra. Acho que basicamente era o Serginho, tinha o Pio. Lembra do Pio? Pio. Eu lembrava dele no Atlético e depois no Minas, né? É isso aí. Bem grandão, bem magro, grandão, né? Um grande amigo meu, que é um dos caras que eu falo até hoje aí do futsal. Então, mas nós fizemos esse ano, foi muito bom também, de 2002, pelo investimento que tinha o Minas, né? Que o Minas nunca teve uma condição de pagar muito para os atletas, né? Sempre formou atleta. Certo. Mas, cara, foi um ano muito bom. Aí depois, no meio do ano, o Miltinho saiu e veio para o Banespa. E quem assumiu lá foi o Paulinho Cardoso. Aí nós fizemos a final também do Rio São Paulo Minas contra o Banespa, e nós perdemos para o Banespa do Miltinho. Perdemos o Banespa, certo. O Rubinho também é outro grande craque aí do futsal, né? Mandando um abraço. Falou que seu jogador mais...
É o jogador mais lindo do futsal. Esse Rubinho tem história, viu, Cacau? Não, o Rubinho já convidei ele ao vivo. Rubinho, vou entrar em contato com você pra gente fazer a nossa live, hein, Rubinho? Faz que esse cara Rubinho tem mais história do que tá louco. O Rubinho tem mesmo. O Rubinho é o grande driblador do futsal brasileiro. Esse. Né? Todo mundo sabia que ele ia pra direita, driblava muito. Mas ninguém marcava. Ninguém marcava. Isso aí, Tostão. Depois lá de Minas, veio aqui pro Banespa, é isso ou passou por mais algum... E esse time do Banespa também era um timão, né? Isso aí. Aí nós viemos pro Banespa em 2003. Aí veio alguns atletas junto com o Miltinho, né? Veio... Em 2003 veio eu, veio o Leitão, o Saad já estava no Banespa. O time era forte, o time do Banespa. Foi montado um time bacana também. 2003... Manuel Tobias jogava. Isso, aí então. Aí tava o Manuel, já estava no Banespa. Aí tava lá o Cime, né? Oi? Serginho. O Cime estava nesse time também? O Cime não. O Cime tinha saído em 2002 para 2003. Tinha saído do Banespa. O Cime estava em Barueri. Barueri, tá. Ele fez a liga pelo Barueri. E aí, esse ano, no Banespa, foi montado o Índio, o Pivô, Saad, Goda. Então, era um time bem forte também. Aí veio eu, veio o Pio, veio o Leitão. O time ficou legal. Rosa. E o Miltinho era o técnico. Isso aí. Aí era o Miltinho treinador. Também era um time então... foi logo quando o Santander comprou o Banespa, aí diminuiu o investimento, 2002 para 2003. Aí eles tiraram um pouco o pé. Só que aí já tinha acertado com um monte desses medalhões aí, né? Aí acabou o ano, no meio do ano, nós chegamos na semifinal da Liga. Nós perdemos a semifinal para a Ubra. Esse ano aí, esse é um fato de um jogo histórico do futsal, que nós vencemos lá em Canoas o primeiro jogo, a primeira semifinal era só empatar em casa. E na época a prorrogação, o empate era nosso. Em casa, em São Bernardo foi esse jogo. Aí nós perdemos, faltando os caras com goleiro linha, faltava o jogo empatado, faltava acho que 8 segundos, o Tatu fez o gol da Ubra. Aí foi para prorrogação. Aí faltando 23, o empate nosso na prorrogação, faltando 23 segundos na prorrogação, Tatu de novo. Fez o gol, eliminou a gente. Eliminou. Não, era empatar ou o jogo ou a prorrogação, acabaram perdendo no finalzinho, tanto o jogo quanto a... Nossa, esse aí deve ser... Perdemos o jogo e perdemos a prorrogação, cara. Isso derrota doida, hein? Que marcou bastante também. Uma derrota que doeu bastante. Porque... essa é fácil ideia. Pô, você ganha lá na casa dos caras. O time deles era muito bom também. Time bom, não, sim. Era o PC o treinador esse ano da Ubra, 2003. Aí tava todo mundo, tava Lenísio, Vinícius, era forte o time. Tatu, Paulinho japonês. E aí, mas você ganha fora. Não. Precisando de um empate em casa, empate na prorrogação e perdendo 8 e 24 segundos, 23, sei lá quanto que era. É de matar, né? Não, aí é complicado mesmo. Aí, nossa, é para lembrar mesmo, essas derrotas são bem complicadas, né? Não, aí, e ainda sabendo do potencial, né? O potencial que vocês tinham, né? Aí depois a final foi Barbosa, desse ano, acho que foi Barbosa e Ubra essa final. Barbosa acho que ganhou também essa final aí dele, se eu não me engano. Sim. Mas foi complicado. E aí no meio do ano, quando acabou a liga, o pessoal foi tudo embora. Quem ganhava mais foi tudo embora. Aí ficou só a gente para terminar o ano, porque aí o futsal do Banespa praticamente acabou, né? Deu uma... Acabou não, né? Mas deu uma caída em investimento. Sim. E aí depois do Banespa, foi para Macaé? Isso, aí foi uma aventura, né? Era um dia... Macaé. É o time que, primeiro ano de liga, era o primeiro ano deles na liga, era um time de prefeitura, com um investimento bom. Opa. Voltou? Aí caiu. Só um minutinho, caiu, vamos. Não sou eu não, viu, Cacau? Essa internet aqui. Tá falando de Macaé, né?
Era um time que tinha um investimento muito legal. E o Serginho que me levou para Macaé, acho que foi o Serginho que me levou. Foi o primeiro, aí foi o Serginho. Montaram um time bom também com os cariocas lá, e aí fui eu, o Serginho. Você lembra do Vaguinho, Cacau? Um Beck, um Vaguinho, Vaguinho. Vaguinho, Da lembro. seleção. O Vaguinho. Eu lembro dele. O time era bom. Aí foi o Pio. Foi um pessoal bom lá, cara. Fez um time legal. Mas time de prefeitura, no Rio de Janeiro, meu amigo. Você imagina, ninguém queria treinar, não queria nada. Ah. E daí vocês moravam no Rio mesmo. Macaé seria uma cidade lá? Como é que é? Macaé é uma Macaé, cidade. Dá acho que uns 100 quilômetros do Rio. centro do Rio, é interior então, É interior do uma Rio de Janeiro, cidade do muito estado. rica, era na época por causa da Petrobras, né? Lá rola muito de Certo. royalty lá, então é uma cidade que tem dinheiro. E montou realmente um time legal, a estrutura era legal, deram apartamento pra gente morar, foi legal, mas aí prefeitura, você já viu, o cara lá começou a Complicado. falhar, foi até o meio do Ah, ano. Aí esse ano nós ganhamos um Carioca lá, eu acho, mas não era time para tentar alguma coisa mais na liga, né? Mas não sim, conseguimos, não. Porque não adianta, né, Cacau? Tem que ter, hoje em dia, o profissionalismo, senão você não consegue, né? com Time meia certeza, boca não investimento. faz. Não dá. Tem que ser a coisa tem que ser séria, investimento e para ter qualidade no elenco, montar um elenco bom. Se quer alguma coisa, tem que ser desse jeito, né? A gente sabe muito bem É. disso. E aí Aí, você. Pois não. aí dali, no meio do ano, como eu falei, o Macaé começou a atrasar e enrolar a gente. Acabou que nós fomos embora. Eu fui para Caxias, fui para UX trabalhar com o Paulinho Cardoso. Eu já tinha trabalhado com ele no Minas, né? E aí Sim, ele estava de treinador da UX de Caxias e com o Leitão já estava lá. O Leitão, aí foi eu, Leitão, o Pio novamente, todo mundo junto. E terminei o ano, joguei o Campeonato Gaúcho lá. Perdemos uma final do Campeonato Gaúcho, era muito forte. Olha, vou te falar sim. que é mais forte antigamente do que é hoje, porque você pegava as cidades ali, Passo Fundo, Horizontina, cara, tinha muito time bom ali. Aí juntava com Barbosa, com Ubra, com Erechim, com a UX, que era forte. Então, o campeonato era muito forte. Nós perdemos essa decisão Perdemos pro Barbosa. Perdemos a final para Barbosa do Fininho. O Fininho fez um gol no final Fininho. do jogo. Certo. E aí, acho que daí nós chegamos no. Aí nós chegamos, acho que no topo, né? Que é a questão do Carlos Barbosa, né? Você fez história lá no Carlos Barbosa, acho que foi o melhor momento assim da sua carreira. Acredito que você tenha sido lá. Aí eu tive um ano em 2005 na Intel ainda, em Ah, Orlândia. não, tá. Orlândia, antes até inclusive eu conversei com o Sidão e com Nossa, o Goda um tempo atrás. Não, o Sidão, excelente pessoa, eu conheci ele na live aí, ele falou muito bem de você, conversou. Eu lembro que você deve ter entrado um pouquinho ali, entrei, mas assisti um pouquinho. ele assistiu um pouco, ele falou muito bem de você, foi um prazer ter. Fala em Botucatu, lembrou o seu nome, então. E lá no Não, Intel Sidão sempre um. aquele ano que eu fui para a Intel, Cacau, tava iniciando a Intel, né? Eles já tinham alguns anos que eles vinham melhorando, e aquele ano foi um ano que eles deram um salto, sabe? Então eles fizeram um time bom, foi o Leandrinho, foi Cabreúva, foi Goda, foi o Ronaldo, fizeram um time. Depois, no meio do ano, desembarcou o Lavoisier. Então eles fizeram um time muito. Deu uma melhorada boa no time e nós fizemos um bom ano ali. Acho que nós fizemos uma final também de Paulista. O Rubinho jogou, eu conheci o Rubinho, joguei com o Rubinho em Rubinho 2005 lá. lá. E nós fizemos um bom ano ali. Mas e o Sidão, um cara muito, muito 10, cara. É um cara que mereceu chegar onde ele chegou, né? O Sidão Sim. ganhou depois 2 ligas seguidas aí com aquele cano de time muito bom, por merecimento, cara. Porque era um cara que batalhou bastante para conquistar o que ele conquistou. Mas foi Não, um ano legal, 2005. Porém, depois acabou para mim sendo um ano difícil. Mas Deus, como sempre, sabe das coisas, né? Eu sim. acertei com a minha renovação com a Intel, já pulando para o próximo passo. Eu Aham. acertei em setembro a minha renovação. E nós perdemos a final para o Banespa, de 2005 do Campeonato Paulista. Quando acabou o jogo, cara, com as coisas tudo pronto. Foi o primeiro ano que eu estava casado, você imagina a minha situação. O primeiro ano que eu estava casado,
O Sidão, no outro dia, eu já tinha deixado a casa pronta, porque eu ia voltar, tinha renovado. O Sidão, quando acabou o jogo no outro dia, na hora de ir embora, ele falou, ó, passa aqui no clube, porque o italiano enlouqueceu. O italiano era o seu Vicenzo, né? O dono do time. Sim. Enfim, com as coisas tudo prontas para ir embora. Passo lá, o que tinha acontecido? O homem falou, perdeu o jogo, ele dispensou 4. E você tá no meio de um desses 4 aí, você não vai ficar. E isso tem no futsal. E eu, com o primeiro ano com a mulher, tudo certinho, né? Cara, primeiro ano já dá um baque desse, né, cara? Imagine. Foi difícil. Mas, aí o Lavô, aí você fica naquele desespero. Isso já era em, sei lá, acho que já era dezembro, cara. Eu renovei em setembro, outubro, só que não tinha contrato, não tinha nada, né? Aí em dezembro, cara, aconteceu um negócio desse. Falei, agora ferrou tudo, né? O que eu vou fazer, cara? Agora é dar tiro. Aí liga para um, liga para outro. A Lavô tinha muito contato em Carlos Barbosa. E o Lavô foi um cara que me ajudou bastante nesse sentido. Sim. O Lavôzinho é goleiro, né? Ele pegou e falou, então, você quer que eu ligue pro Rudi, cara? Seu Rudi, eu tenho contato lá. Eu acho que eles já fecharam o elenco, mas de repente pode interessar, né? Pode interessar para ele. Aí ele pegou e ligou pro Rudi. O Rudi, o treinador, era o Jarico. Aí o Jarico interessou e aí que eu fui para Barbosa em 2006. Então, quer dizer, fechou uma porta que para mim a gente via assim, né? Lógico, eu perdi um pouco de dinheiro nessa mudança, que eu tive que aceitar o que foi proposto, né? Mas também tinha minha oportunidade de vida, né? Que era ir para Barbosa, para a CBF. E aí foi aí que eu fui para Barbosa, me acertei com o Rudinho em 2 dias, cara. Ligou para mim num dia, no outro eu falei, vamos embora. E não tinha muita escolha e era uma aposta para ele também, né? Então, vamos embora, fui embora e tocamos o pau. E foi muito bom, né? Aí que começou, né? A parte boa, né? Aí eu vivi 6 anos lá em Barbosa, aí que foi muito bom. Aí eu acho que meu grande momento assim na minha carreira foi em Carlos Barbosa, né? Profissionalmente. Aí em Barbosa foram 2 ligas, né? Ganhei 2 ligas em Barbosa, ganhei Taça Brasil, ganhei Sul-Americano, ganhei Libertadores, só não ganhei em Barbosa Mundial de clube, que nós perdemos final para o Interview. Mas o restante nós conseguimos ganhar todos os títulos aí possíveis, né? Com o clube. E como você explica essa questão lá de Carlos Barbosa? Porque é uma cidade, vamos falar assim, é uma cidade pequena, né? Uma cidade, quantos habitantes deve ter lá? Barbosa tem 25, 28 mil habitantes. 25 mil habitantes. E tem esse nome no futsal graças ao patrocinador Tramontina, né? Que acho que pega pesado tudo. Então é um exemplo para... Eu não canso de falar, sempre que falo em futsal, o Carlos Barbosa é um exemplo, porque uma cidade de 25 mil habitantes e tem tudo bem, tem o patrocínio forte e tudo, mas lá são apaixonados pelo futsal, né? Isso aí. Tem essa impressão. Na realidade, quem toca a cidade, por ser muito pequena, é a Tramontina, né? Quem toca é a Tramontina. Sim. Então, e o seu Clóvis, que é o dono, ele é apaixonado por futsal. Foi ele que começou a CBF, junto com tem uma história lá, que eram 2 times rivais da cidade, e os 2 caras tinham dinheiro já, né? Em vez de a gente ficar brigando entre a gente, vamos unir força e vamos jogar a federação. Foi assim, mais ou menos assim a história que começou o Carlos Barbosa. Aí fundaram a CBF, que é uma Associação Carlos Barbosa de Futsal, e começaram dali em diante jogar a federação. E contratando e crescendo a cada ano, crescendo até que chegou o que é hoje, que eu sou suspeito para falar, mas eu acredito que é o grande nome do futsal nacional, é a CBF ainda. Carlos Barbosa, sem dúvida. A tradição ainda é a CBF. Que estão aí há quanto tempo já, né? E sempre mantendo, cara. Eles não fazem loucura com investimento. Quem banca é a Tramontina, mas tem hoje, abriram para outros patrocinadores. Na época nossa, o patrocínio era só Tramontina. Ele não deixava colocar mais nada na camiseta. Era Tramontina, tinha a marca, né? A Pênalti, alguma coisa assim. Mas ele queria só dele. Hoje em dia já não. Acho que a dificuldade chegou para todo mundo, né? Ele já deixa colocar mais algumas coisas. Mas isso também aumenta o investimento, né? Isso aí aumenta o investimento, com certeza. Sim. Então foram anos muito, muito bons lá, né? Duas conquistas de liga, todos esses títulos que você falou, Taça Brasil, Libertadores. Então, como alguém comentou aí no comentário, falou que o Tostão tá que nem o Palmeiras, só não tem Mundial.
Só não tem mundial. Pô, aí não, Já, aí isso me aí. quebra, eu sou palmeirense, viu? Mas é isso aí. Eu não consegui ganhar o Mundial. Isso foi uma coisa que marcou para mim até hoje. Ficou, né? Né? Me faltou esse, em termos Faltou de mais. clube. Né? A seleção faltou muita coisa, mas em termos de clube me faltou isso realmente. Mas Certo. faz parte do jogo, né? Faz parte do Sim. negócio. É isso aí. O Tostão, daí depois do Carlos Barbosa, o Botafogo e a Soeva, é isso? Botafogo do Isso. Rio e a Soeva. Aí eu fui para o Botafogo, quando eu saí de Barbosa, aí teve uma história engraçada, se não triste também, né? Porque eu acertei com o Inter de 2011, quando eu saí de Barbosa, que foi o fatídico pênalti para o Santos, que estão me zoando aqui, eu nem vi quem é, mas estão me zoando aqui. Aí, aquele ano eu saio do Barbosa, 2011, e acerto com o Inter, de Porto Alegre. Também ia voltar para o futsal. Também um time com uma estrutura boa, prometeram mundos e fundos. E acaba que o time não sai do papel, cara. Coisas que acontecem só no futsal. Na nossa apresentação, Cacau, estava em Barbosa, fui para Porto Alegre, nós dormimos no hotel para se apresentar no outro dia. À noite, todos os jogadores. À noite no hotel, foi um cara do Inter lá, falou assim, não, se não assinar o contrato com o patrocínio, não fizer não sei o quê, eu não vou deixar entrar lá no clube, não, para apresentação oficial do time. Mas como assim, cara? Nós estamos tudo aqui no hotel. Não pode, porque não está assinado, não sei o quê. No outro dia não assinaram nada, foi só balela, não sei até hoje o que aconteceu. Não teve time, o time não saiu do papel. Você acredita um negócio desse? Nossa. Na véspera da apresentação, todo mundo lá e nada. O time inteiro, cara. E tem vários jogadores que estão até hoje aí jogando. O Canabarro, o Boni, que está na Soeva. Cara, nós ficamos... Um olhava para a cara do outro à noite. E agora? E agora? E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Imagino isso. Imagino isso. Opa. E aí, dali eu acabei indo para o Botafogo, depois de muito tempo também, porque ali deu uma escorregada no time, cara. Pô, aí você fica... Isso vai passando o tempo. Os elencos já estão montados. Eu tinha uma outra proposta do Marechal do Paraná, que era idêntica, que era o Marquinhos Xavier, que é o treinador da seleção hoje. O Marquinhos era o treinador do Marechal. E eu resolvi ir para o Inter, porque era, sei lá, era mais perto, e de Barbosa, já tinha... A cidade era Porto Alegre. Falei, time de camisa, Alegre, né? Camisa. Né? O Jarico era o treinador, que eu já tinha trabalhado com ele. Então, tudo isso me levou à decisão. E eu lembro que o Rudi falava assim, pô, Tostão, o Rudi, ele não tinha renovado comigo, e o Rudi era supervisor nosso de Barbosa, né? Também finado, que me ajudou muito, cara. Esse cara também eu tenho que falar dele, que me ajudou muito, assim, como atleta, como pessoa também. Ele falava, viu, você tá trocando certo pelo duvidoso. O Inter é um time que está montando agora. E o Marechal já está aí há bastante tempo, já está consolidado. Você não quer, né? Pensa bem. E o cara teimoso, vai pelas suas convicções, né? Acabou aí acabei dançando. Aí depois ligava pro Marquinhos. Pô, Marquinhos, e aí, cara? Não, Tostão, não dá, tô fechado, agora não tem mais dinheiro para contratar ninguém. Mas aí é isso aí. Aí daí eu fui pro Botafogo, já na Bacia das Almas, lá com o Malafaia, o treinador. Inclusive, também... Era um time começando a liga de novo, que fazia não sei quanto tempo que não jogava a liga. E aí foi lá, joguei no Botafogo meio ano, mas pela situação, Cacau, eu até falei para eles, né? Na nossa negociação, eu falei, se eu tiver alguma coisa legal, eu peço para que me liberem, porque eu perdi bastante dinheiro na negociação e tal. E nesse ponto eles foram legais, que aí surgiu uma proposta para mim da Itália, e eu abandonei. Eu era um time que não tinha investimento bom. Só que aí foi caminhando aquele time que deu certo, foi dando certo. Sim. Nenê, que tá no Corinthians, estava nesse time. Pelé, é um time que deu certo. Mancha, não sei se você vai lembrar do Mancha. Sim, lembro. O Mancha, um time que deu sempre no Rio, né? A maior parte da carreira lá no Rio, né? Isso aí. Jogou muito tempo no Rio. Jogou em Erechim também, o Mancha. Também. Mas aí deu certo esse time aí e nós conseguimos ir bem, fazer um bom ano. Tanto que nós era um time que não tinha condição, assim, vamos dizer, de chegar no mata-mata de liga. E acabou chegando. Nós chegamos no mata-mata contra o Joinville, só que aí chegamos contra o Joinville. E quando chegou no mata-mata, veio uma proposta para eu ir para Lazio, da Itália. Da Itália. E aí eu fui embora e nem joguei o mata-mata.
Não jogou mata-mata. Tostão, só o Murilo colocou aí que a grande fase sua é agora no Saideira. Então, o Murilo é um brincalhão, né? Não, eu O tenho que me Murilo é um contentar com brincalhão. o Murilo sendo meu treinador, Cacau. É Olha o fim da isso. carreira, não é? Viu? Quem passou por Pedro Dias, Miltinho, todos esses nomes aí, Sidão, não sei o quê, agora tem que aguentar o Murilo, né? O Murilo. Aí, viu, Tostão? Só uma questão. Queria que você falasse. Opa, tá caindo. Estão falando aí, Murilo, cornetagem. Vamos só o Tostão voltar, nós vamos tentar um. Tem algumas coisas para falar ainda. Vamos. Vamos tentar um segundo tempo com o Tostão, só ver se ele volta aqui. Também caindo mais que na mina, nossa. Certeza. Tostão, voltando? Pessoal zoando, cara. Entra e sai de novo. Seria para o Tostão, né? Tostão, você está escutando aí, por favor, entre. É isso aí. Vamos tentar entrar de novo. Aí, tá aqui, vamos lá. Pedir ajuda para as filhas, só mostra a careca. Aí, meu Deus. Essa internet Isso aqui é aí, só para voltamos. vender frango agora. Fala de Só, futebol, não quer mais não. não quer mais? Não. O Tostão, assim, o Instagram tem um limitador de tempo, né? De 1 hora, né? E a gente gostaria de falar um pouquinho mais, principalmente sua passagem lá pela Itália, né? Tem o Assoeva também e a seleção brasileira. É, você tem a disponibilidade da gente conversar mais um pouquinho, a gente encerrar aqui e depois começar novamente, mais uns minutinhos, daí a gente fala sobre esses assuntos e faz o sorteio para o encerramento aí para a gente fazer com calma, pode ser? Com certeza. Ainda Beleza? mais que eu tô derrubando essa internet do caramba onde a gente falar, né? Isso aí ajuda um pouco. Então, pessoal, vamos encerrar. A gente fala, né, o primeiro tempo, vamos encerrando o primeiro tempo por aqui, né? E daqui uns três ou quatro, mesmo esqueminha, daqui uns 3 ou 4 minutinhos a gente volta. É só o tempo de baixar esse vídeo lá pro IGTV, uns 3 ou 4 minutinhos a gente volta no mesmo esquema. Pode ser então, Tostão? Pode ser. Obrigadão. Pessoal, brigadão por enquanto. Ó, recorde de audiência aí, muita gente nos assistindo aí. Quem tá gostando aí, vamos em 3 ou 4 minutos voltamos, tá? Aí vamos falar sobre a passagem do Tostão no Vaso da Itália, no Assoeva e na seleção brasileira. E faremos o sorteio também, tá bom? Voltamos daqui a pouquinho então. Valeu.